Este salmo de hoje. As conturbações e desordem que reinam neste mundo serão extintas com a espada do Kototama. Falando sobre força do Kototama, né? Essas conturbações, desordens, não precisa nem falar, né? Que tão evidente, né? O mundo inteiro está muito conturbado, muito confusão. E também desordem, né? Desordem seria mistura alto e baixo, entendeu? Bem e do mal. Cria desordem, não tem ordem, né? Por exemplo, ordem verdadeira, uma das coisas mais importantes da ordem, colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, depois as coisas material, né? Ou seja, invisível, espírito precede matéria. Esta é ordem. Mas está contrário, né? Está desordem. Material está em cima e perde lado espiritual. Não respeita, né? Então, aí surge desordem, né? Então, aqui serão extintas com a espada de Kototama. Aqui vocês têm que imaginar. Kototama, parábolas, é intermediário, né? Lado espiritual, lado material. Parábola não é nem matéria, nem espírito. Não sei se dá para entender. Kototama, né? Parábolas. Por exemplo, assim. Você pensa, tem sonho, pensa, ou tem sentimento invisível, ninguém sabe, né? Pouca gente percebe o que você está pensando. Invisível. Mas quando você fala, já fica materializado, não fica? Né? A pessoa está triste. Quando está triste, muito difícil saber por quê, né? Mas quando fala, fica evidente. Então, Kototama é uma coisa interessante. Já como se fosse materialização do mundo invisível. A parábola é muito importante, né? Mesmo o tempo, a parábola desaparece. Você falou, esqueceu. Entendeu? Desaparece, né? Então não é tão material. Não é tão material. Você falou, mas não fica presente, visível. Desaparece. Entendeu? Então a parábola é muito. Kototama é muito interessante nesse sentido. Intermediário, né? E parábola, através da parábola, desordem do mundo espiritual que pode corrigir, pode acertar. Mundo conturbado, não mundo material, mas sim mundo espiritual, através de parábolas, através do Kototama, colocar em ordem, né? Isso acontece, né? Por exemplo, assim, o mundo está tão conturbado e desordem que reina em toda parte da sociedade, toda pessoa em si, né? Porque isso é devido do mundo espiritual que está conturbado.
Mundo espiritual que a pessoa vive, ou do mundo, esse mundo material, mas não é mundo material, mundo espiritual que está desordem, criou desordem. Entendeu? Então isso apenas refletindo o mundo material, né? Apenas reflexo. Então, sendo reflexo do mundo espiritual, todas as desordens, este mundo material, você não pode consertar, colocar em ordem, ou seja, eliminar conturbações que acontecem no mundo físico, mundo material, se não resolver lado espiritual. Porque já que a causa está no mundo espiritual, né? Isso que tem que entender bem. Entendeu? Então, colocando em ordem, arrumando o mundo espiritual invisível, eliminando conturbações, criando um mundo harmonioso, em paz, óbvio, isso refletirá no mundo físico. O mundo físico também vai voltar mundo de paz, mundo de ordem, né? Esta é a lei, né? Mas a pessoa não entende esse lado espiritual, então tentando colocar em ordem apenas o lado material, mas não dá sendo. Entendeu? Mundo espiritual está. Ou seja, cabeça da pessoa, o que pensa é tudo está em desordem, conturbado, perturbado, né? Quer dizer, perturbação mental que traz conturbação material, né? Então, se você vê conturbação material, tem que entender imediatamente isso é devido a perturbação mental, ou seja, espiritual, né? Esta consciência eu acho que precisa, né? Senão não tem como corrigir. Não tem como corrigir. Tenta corrigir, só colocar em ordem lado material, nunca será. Não consegue. Então, como está escrito aqui, serão extintas com a espada do Kototama. Isso é interessante, né? Por que precisa espada? Espada material. O que fazer? Para cortar. Precisa para a luta, né? Luta contra mal, precisa espada. Não precisa espada. Com espada, mata. Luta, vence, né? Então, como é assim, que não precisa usar espada física. Então, usa espírito, espada de palavra, de Kototama. Entendeu? Então, Kototama funciona como espada. Isso tem que ver. Por exemplo, o mundo espiritual está desordem. A pessoa também está muito perturbado. Aí você faz oração. Então, através do Kototama, da oração, né? Colocando em ordem, né? Tirando causa da conturbação. Entendeu? Com espada. Isso é interessante. Porque, vocês veem, parábola funciona como espada. Através da parábola, você pode ferir ou até pode matar a pessoa, né? Você usa a parábola tão raivosa, né? Negativo, você pode machucar o coração da pessoa. O coração fica machucado. Quer dizer, parábola é como se fosse espada. Tem que entender isso aí. Perigoso, né? Uma arma muito perigosa. A gente pode animar a pessoa ou desanimar a pessoa através da palavra, através da língua, né?
através da língua. Então pode melhorar, pode piorar qualquer situação, pode ser através da língua, né? Através da palavra. Depende da palavra que a gente pronuncia. Isso tem que acreditar. Muita gente não acredita, a palavra não é nada. Então, falando sem responsabilidade. Muitas vezes fala, depois esquece. Né? Pronunciando palavra tão negativa, a própria pessoa esquece. Mas quem ouve não esquece. Entende? Interessante. É falta de responsabilidade, falta de consciência, né? Não pode isso, né? Entendeu? Então, o que está aqui falando, causa da conturbação, causa da desordem, porque isso é uma coisa negativa. Então, eliminar essa negatividade, este mal, através do Kototama. Despertar a alma, falando palavra, anunciando palavra certo, e despertar a pessoa. Por isso, como é importante a oração, né? Como é importante a leitura do ensinamento, né? Você lendo o ensinamento, desperta, corrige, né? Coloca desordem em ordem, né? Se não lê, falta de força, né? Então, esta palavra é muito importante. Espada do Kototama. A gente tem que ter consciência que a gente tem na língua, na própria língua nossa, funciona como espada. Pode matar ou pode salvar. Pode vencer o mal, né, da pessoa. Entendeu? Quando a pessoa está meio perturbada, perdido, algumas palavras, usando força do Kototama, né, quer dizer, língua, pode ajudar, pode despertar, eliminar, né? A pessoa está falando besteira, você fala que não é isso. Só isso já elimina, né? Porque não aceita, não fica de acordo. Mas para não fazer, não ficar tão antipático, né? A pessoa aceita. Sabe que a pessoa está errado, falando coisa errada, negativo, mas acaba aceitando, né? Isso que é ruim, né? Imediatamente tem que cortar. Falar que não é isso, não é assim. Não pode pensar assim. Não é verdade falar isso, né? Usar o Kototama, importante, né? Aí coloca em ordem o mundo espiritual. Então isso reflete no mundo material. Entendeu? Por exemplo, Mesama vivia uma ordem perfeita, né? As coisas bastante bem arrumado, entendeu? Mesma coisa que ele usava, mesmo as coisas, pequenas coisas, porque ele vivia mundo espiritual bem ordenado, perfeito, né? Então, isso refletia no mundo material, não é? Por exemplo, uma coisa simples, né? Quando a gente está muito bagunçado, em cima da mesa, todas as roupas, sapato, as coisas que a gente mexe, né? Quando está muito desordem, está em desordem, a cabeça está perturbada. Tem certeza que a cabeça não está boa, né? Ou seja, mundo espiritual que a pessoa vive está desordem, não está certo. Então, negatividade aproveita esta desordem, aí penetra. A atividade do negativo fica mais intenso, né? Isso traz causa da infelicidade, causa
da tristeza, né? Entendeu? Isso que tem que entender. Então, sempre observando as coisas diariamente, né? Nosso redor, quanto mais possível, né? Colocar em ordem, né? Arrumar. A arrumação é muito importante. Porque arrumando as coisas materiais, porque isso é arrumando nossa vida, né? A pessoa está colocando em ordem as coisas. Espiritual, em primeiro lugar. Isso não é impossível. Espiritualmente não está bem, as coisas também não ficam bem. Porque mostra, né? Uma coisa evidente, né? Não é? Por isso, aí faz oração, criar ordem no mundo espiritual, lendo ensinamento, cantando salmo, né? Isso ajudaria a colocar em ordem, né? Isso que eu falo aqui, né? Como a palavra é importante, Kototama é importante. Então, como é importante nossa língua, quer dizer, língua é palavra, né? Funciona, pode matar pessoa ou matando as coisas negativas, tirando as coisas negativas, pode ajudar a pessoa, né? Pode salvar a pessoa, né? Não é? Então, isso tem que cuidar diariamente, né? Palavra certa, palavra que tem força, contém Kototama. Não pode ser palavra mais ou menos, mais ou menos. Tem gente que não consegue ter uma força de Kototama. A palavra não tem força, muito mole, muito fraco. Entendeu? Então não desperta o mundo espiritual. O mundo espiritual tem que estar bem firme, né? Eliminando conturbações, né? Perturbações, né? Não é?